Tá bom. Pronto, agora sim. Agora estamos gravando. Como eu falei, eu vou retomar, vai ser um resumo um pouco mais demorado da aula que foi gravada na semana passada, mas né, vai ser, ainda assim vai ser um resuminho, ok? Esse comecinho, a gente falou, nossa, há duas aulas anteriores, esse comecinho de funções orgânicas, o que são funções orgânicas sobre grupos funcionais, não vou repassar de novo isso, deve estar cansado de saber, mas, né, só por desencargo de consciência, grupos funcionais são partes que toda função tem que permite a gente diferenciar elas, ok? Então, das funções que eu vou passar hoje, na semana que vem, na outra, vão ter grupos funcionais que têm nomes, algumas eu não passo, porque não são tão importantes, mas outras tem que saber. Hidrocarbonetos, já cansaram de hidrocarbonetos, não vamos falar sobre isso, né? Cracking Reform, na lista tem um exercício sobre isso aqui, mas é só bem por cima, ok? E, finalmente, o que a gente viu também, 2 aulas atrás, no comecinho de álcoois, que a gente viu a parte teórica sobre álcoois. O que é um álcool, né? Álcool, como eu acabei de falar, é o que tem um grupo funcional, super importante, hidroxila ou oxidrila, ok? Basicamente, hidrogênio e oxigênio, né? Oxigênio e hidrogênio. Okay? Os nomes são variações disso. Mas é o grupo justamente que é o OH, que a gente chama. Então, vocês vão ver que várias funções tem, dentro do grupo funcionais delas, tem o OH, só que tem nomes diferentes dependendo de outros átomos que tem. Por exemplo, os ácidos, desculpem, o grupo funcional, vocês vão ver, provavelmente na aula que vem, é C-O-OH. Aí, só por ter esse dupla O, né, vai ser um nome totalmente diferente, ok? Então, hidroxila é só o grupo funcional OH. Então, um carbono ligado a OH. Tudo bem? E só isso, não pode ter outros heteroátomos aqui pertinho, senão vai receber outro nome. Se tiver um nitrogênio ligado aqui, vai receber outro nome. Então, tem que ter cuidado com isso. Ok? Então, o álcool mais simples é o metanol, a gente já sabe disso. O mais importante é o etanol, que a gente vê bastante sobre ele. A gente viu sobre a fermentação da cana-de-açúcar. A gente até comentou que teve uma questão na FUVEST do ano passado sobre isso, né? No passado desse ano, sobre esse processo de fermentação da cana. Bem importante. A gente viu que é bem... uma tonelada vira 70 litros, então não tem rendimento tão alto, né? Mas a gente ainda usa ele porque é mais barato de fazer do que outros métodos aqui no Brasil. Ok? Agora, em nomenclatura, isso sim, eu dei na aula que foi gravada. A nomenclatura, ela é bem simples. Por quê? Ela começa com o jeito normal que a gente conhece, então, uma cadeia com 4 carbonos. Sua ligação simples vai ser but-an, né? But de 4 carbonos, an de ligações simples, né? Tudo que a gente conhece. A diferença é que se ela tiver um OH, ela vai ser um álcool e não um hidrocarboneto, como a gente estava vendo, ok? Aqui tem hidrogênios, vou até completar para não ficar confuso. Então, se ela tem esse OH, ela não é um álcool. E o álcool vai ter uma especificidade que no finalzinho a gente, em vez de colocar o de hidrocarboneto, coloca ol de álcool. Então, esse não é mais o butano, é o butanol, ok? E, para quem lembra da primeira aula, quando é uma coisa retinha assim, a gente pode colocar o N na frente. Seria o N-butanol. É a mesma coisa do que falar só butanol, mas tem algumas pessoas que preferem colocar o N na frente de normal. Tudo bem? Então, o sufixo ol, que vai substituir o O do hidrocarboneto, é muito fácil de lembrar, né? Para pensar em álcool, ol. Pensa em etanol também, né? Etanol, como que é o nome IUPAC do álcool, então ele está certo. Então, o sufixo ol, você consegue pensar com isso. Eu faço as ligações na minha mente. Qual o nome de álcool eu sei? O etanol, né? O combustível etanol. Então, todos os nomes de álcool têm que ser parecidos. Então, terminam com ol. Também tem essa ligação que você pode fazer. É muito importante isso, que quando você tem funções, na lista, por exemplo, falando bastante da lista, quem não conseguiu fazer, eu recomendo fazer só, né, fazer alguns exercícios só, os que vocês conseguem ver, assim, bater o olho e fazer. Tem uns difíceis, mas tem uns que são bem interessantes. Por exemplo, esse parecido com o da lista. Como eu fiz o gabarito ontem, tá tudo fresquinho na minha cabeça, né? 3, 4, 5... Deixa eu ter mais um carbono aqui. Ok? Eu vou completar com hidrogênio de novo para não ficar confuso. Mas tem vezes que eu não vou completar. Porque demanda um tempinho, né? Isso aqui tá errado.
Tem um carbono, ó, isso aqui tá errado, porque tem um carbono com 5 ligações aqui no meio. Não sei se vocês perceberam, mas esse carbono aqui tem 5 ligações. Ok? Então ele estava errado, sim. Agora ele está certo. 1, 2, 3, 4 ligações. E aqui um CH3. Tinha esse exercício na lista, por exemplo. Né? Eu pedia para você dar um nome para esse composto. Como que eu vou dar um nome para esse composto? Tá, primeiro passo, né? Ele tem aquele passo que eu passei para vocês, eu tenho que reconhecer a cadeia principal. A cadeia principal, que tem que ter mais carbonos, é essa daqui. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Um hexano. E tem uma ramificação aqui, mas, putz, qual que é o nome dessa ramificação? Vou falar que é um etil, né? Um negócio meio estranho, com uma ligação dupla, mas eu não sei, vou falar que é um etil. Então, no carbono 2, tem um etil. Então, seria o 2-etil-hexano. Isso aqui tá completamente errado, tá bom? Isso aqui não tá certo. Mas não se sintam culpados se vocês pensaram a mesma coisa que eu. Falo, nossa, isso tá certo mesmo. Não se sintam culpados. Essa é uma pegadinha da química, ok? Quando a gente meio que dobra a cadeia principal. Tem 2 erros em assumir essa cadeia principal. Primeiro, que ela não é a mais longa, ok? E segundo, que quando a gente tem insaturações, lá na aula de alcenas, a gente tem que englobar a insaturação na nossa cadeia principal, obrigatoriamente. Tudo bem? Então, a cadeia principal, na verdade, seria essa daqui. Tudo bem? É uma regrinha que a gente tem de cadeias. Essa seria a nossa cadeia principal. E temos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, seriam heptano. Na verdade, não seria um heptano, tem uma ligação dupla aqui no meio. Ok? Então, seria um hept, 1, 2, 3, eno. Hept 3, eno, com uma ramificação no carbono 3 também. Seria o 3-metil. Hept 3-eno, ok? Ah, mas por que você deu um nome de uma alcena aqui? A gente está na parte de funções. Por que você fez isso? Para dar uma retomada, mas 2, para também de pensar que tudo vai falar a mesma coisa para os álcoois, ok? Então, se no caso a gente tiver uma cadeia assim que a gente fala, essa cadeia é principal, só que não englobar a função orgânica que tem na cadeia, isso está errado. Ou seja, se fosse uma cadeia, por exemplo, assim, eu não posso falar que essa daqui é a minha cadeia principal. Não posso, isso aqui está errado. Porque eu tenho que englobar a função obrigatoriamente. Então, minha cadeia principal seria uma coisa tipo isso, que teria a função álcool aqui em cima. Ok? Deixa eu ver o chat que eu ouvi um... Breno, eu não sei se tem... por que não é 3-metil ep2-eno? A gente não conta, tipo, 1, 2. Aí o 2 é saturado. Porque eu errei, é ep2-eno mesmo. Tá certo. Boa, Leandro. ep2-eno. A insaturação tá aqui no carbono 2. Ok? É 3-metil ep2-eno. Seria a resposta. Tudo bem? E essa aqui de baixo também, né, seria uma coisa tipo, seria um propanol, né, seria um 2-metilpropanol. Ok, vou até colocar o nome, que fica mais tranquilo. Ó, 3 carbonos aqui na cadeia principal, então prop. Só ligações simples, então an. Temos um álcool, eu tenho que especificar onde está o álcool, tá? Eu não falei disso ainda, mas eu vou ter que especificar onde está o álcool. O álcool vai estar no carbono 1, ele é prioridade nas funções, não vai estar no carbono 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3. Então, propan 1, ol, e temos um metil no carbono 2. Então, seria o 2-metil propan 1, ol. Aqui tem um risquinho aqui. Outra coisa, esse 2 aqui, às vezes é desnecessário, tá bom? Porque só pode ter o metil no carbono 2. Com propano, propanol, essas coisas, só pode ter o metil no carbono 2. Então, tem gente que não coloca esse 2 aqui, como a gente vem falando faz tempo. Então, a gente fala, esse aqui é o metil propan 1-ol. Tem gente que vai falar isso, mas, né, eu tô queimando a largada, eu não falei de nomenclatura ainda, mas eu tô no meio desse composto, né, ainda nessa leva. Então, vamos aprender sobre a nomenclatura primeiro.
como que a gente faz essa nomenclatura, né? Eu dei toda essa introdução para falar que a cadeia principal tem que sempre conter o carbono ligado ao grupo funcional, isso com todas as funções. Eu estou falando só para álcool, mas, cara, se tiver um ácido carboxílico, se tiver uma amina, se tiver uma acetona, vai ter que incluir o carbono ligado ao grupo funcional, o carbono que está com a função, ok? E na numeração, como eu acabei de falar, a maior prioridade se torna a função. Então, em prioridade, a gente tem ramificação lá embaixo, é uma prioridade, mas não é tão importante. Depois, insaturação, é mais importante que ramificação, só que é mais importante de todas, na numeração, vai ser a função orgânica. Por isso que eu comecei o carbono 1, começou aqui. Tudo bem? A nomenclatura comum tem a nomenclatura IUPAC, que a gente coloca o sufixo ol, tem a comum, que vocês não precisam saber dar um nome para ela, mas vocês precisam saber entender como que ela funciona. Claro que é uma via de mão dupla, vocês entendem que é uma função, sabem dar um nome, mas alguns desses vão pedir, por exemplo, o álcool etanóico, né? Desculpa, o álcool etílico. O álcool etanóico não existe. Seria o álcool etílico. O que é o álcool etílico? Justamente é o etanol, a mesma coisa. Álcool metílico. Então, justamente aqui o nome do grupo é metil, etil, propil. O grupo que a gente conhece, butil. Então, você fala, o que é o álcool metílico? É o metanol. O que é o álcool etílico? É o etanol. O que é o álcool propílico? É o propanol. O que é o álcool butílico? É o butanol. Né? Álcool pentílico, eu nunca ouvi álcool pentílico, mas é mais comum com esses 4 grupos aqui, que são os mais simples, tudo bem? Metil, etil, propil e butil. Se ouvirem álcool metílico, propílico, etílico ou butílico, vocês sabem que é o metanol, etanol, propanol ou butanol. Essa é uma nomenclatura comum que às vezes são usadas para esses compostos. Tudo bem? E os álcoois podem ser primários, secundários ou terciários. Isso vai depender do carbono que eles são ligados. Então, se estiver ligado a um carbono primário, será um álcool primário. Se estiver ligado a um carbono secundário, um álcool secundário. E se estiver ligado a um carbono terciário, vai ser um álcool terciário. Ok? Carbono primário ligado só a outro átomo de carbono. Né? Aqui eu vou fazer uma cobrinha, que quer dizer que continua a cadeia. Então, se tiver um álcool ligado, esse aqui seria um álcool primário. Um álcool que está ligado a um carbono e ligado a outros 2 carbonos é um álcool secundário. E um álcool que está ligado a um carbono ligado a outros 3 carbonos é um álcool terciário. Tá bom? Vou desenhar os hidrogênios que acho que fica mais fácil para vocês. Aqui vai ser só uma molécula inteira aqui, né? E aqui também CH3, CH3, CH3. Ok? Não existe álcool quaternário, porque é impossível um carbono fazer 4 ligações com outros 4 carbonos e com álcool. Seriam 5 ligações, né? Seria uma coisa meio que impossível. Ele faz ligação com outros 4 carbonos, né? Isso seria um álcool, isso seria um carbono quaternário aqui no meio, mas para ele ser um álcool quaternário, teria que ter um álcool ligado a este carbono. Ou seja, precisaria de uma 5ª ligação aqui com OH. Isso é impossível, então não existe álcool quaternário, ok? Só uma observação que às vezes pedem, tem muitas reações que para elas acontecerem, a gente precisaria de formar um álcool quaternário. Então, sabe, cara, isso é impossível, então essa reação não acontece. Né? Então, eu sempre trago essa ponte com reações porque é uma coisa muito mais tática, uma coisa tipo, muito do dia a dia, uma reação química, né? A gente consegue fazer em laboratório. Então, cara, para a reação acontecer, ela formaria um álcool quaternário. Então, essa reação é impossível de acontecer, porque não existe álcool quaternário. Entendeu? Tem essa observação. Então, essa aqui é toda a parte meio que teórica da nomenclatura, então vamos nomear alguns compostos, né? Vamos nomear, vou rapidinho passar para os exemplos, né? Esse aqui é o nosso etanol, et, P2 tem 2 carbonos, an só tem ligação simples, e O por causa do OH, né? Etanol. Eu não preciso colocar etan em O, porque o OH só pode estar no carbono 1, né? Se eu colocar 3 carbonos aqui, o OH, né? Então, a numeração que mudaria, então, seria 1, seria 2, então continuaria no carbono 1, aquela coisa que a gente sempre fala de não ser necessário colocar o número, porque tanto faz. Aqui, por exemplo, vai ser uma molécula mais complicada, temos 1, 2, 3 carbonos, então prop-an, só tem ligações simples, O por causa do OH, e temos a ramificação no carbono 2, porque esse aqui vai ter que ser o carbono 1. Então, 2-metil-propan-1-ol,
ok? Essa é a nomenclatura que a gente usa, a nomenclatura de UPAC. Então, coloca o 1zinho aqui antes do O, ok? Ah, mas e se tiver ligação dupla? Mesma coisa, só que aqui, né, em vez de começar 1, 2, 3, a prioridade agora é a função. Então, vai ser 1, 2, 3. A correta é a de cima e não a de baixo. Né, como aparece o númerozinho aqui embaixo. Ou seja, vai ser prop, 3 carbonos. Aí temos insaturação, temos ligação dupla, então vai ser em. Então, vai ser uma ligação dupla no carbono 2, então prop 2 em. E no carbono 1, a gente tem um álcool. Então, prop 2 em 1 ol. Né? A nomenclatura fica bem estranha, né? Fica bem estratificada, a gente separa todo o nome, mas isso está certo, tá bom? Essa é a nomenclatura correta e o PAC. Isso aqui, que é um álcool, né, maior, não, só maior. E aqui, a gente contar os carbonos também, temos 5 carbonos, né? Aqui no carbono 2, a gente tem o álcool. Então, isso aqui seria um pentanol, né? Mas tem o carbono 2, aqui eu tenho um álcool, então seria um pentan 2-ol. E no carbono 4, um metil. Então, 4-metil, pentan 2-ol. Ok? Esse seria a nomenclatura desses 4 compostos. Pode ser um pouquinho rápido, se tiverem dúvida, pode falar, né? E fiquem à vontade. Tem um exemplo também com um cíclico, que muitas vezes a gente só passa os retinhos, são os mais comuns, e na prova vai cair um álcool cíclico. O que vocês fazem, né? Então, eu resolvi trazer também um cíclico. O que a gente vai fazer? No cíclico, lembra que qualquer carbono pode ser a ponta, né? A pontinha da cadeia para a gente começar a numeração. Ou seja, como a prioridade é a função, o carbono que está com a função vai ser nosso primeiro carbono número 1. E a gente segue no sentido horário ou anti-horário para diminuir o número das insaturações, ramificações e tudo mais. Nesse caso, se eu seguir no sentido horário, né, eu consigo o número 2 nessa ramificação, que é o menor número possível para ela. Ok? Então, esse aqui seria o sentido correto, né? Como é numerado, 1, 2, 3, 4, 5. E o nome não foge muito do normal. Então, 2-metil, metil no carbono 2, 1, desculpa, vou pegar de baixo, ciclohexano, porque é um ciclo com 6 carbonos e só ligações simples, e 1-ol, porque o álcool está no carbono 1, ok? Passei mais devagar por esses exemplos, né? Mas é bem interessante vocês verem e aprenderem a nomear álcool, que são muito, muito importantes, eu estou passando tão vagarosamente por eles. Ok? Mas aqui acaba álcoois, uma pergunta sobre álcoois. Bre, no álcool que é cíclico, a gente já tinha falado isso, né? Primeiro é a mesma coisa, primeira função, a prioridade. Primeira função, depois a ramificação, isso. Mesmo no aromático, né? No aromático também. Isso, no aromático, mesma coisa. Se fosse um aromático aqui, a única coisa que mudaria é que seria benzeno, né? Aqui no hexanol. E também a gente poderia colocar aquele negócio de ortometipar, né? Seria bem interessante. Por exemplo, né? Seria o... Esse aqui é um pouco mais complicado, não? Seria o orto, hidroxi, tolueno, seria o nome. Caralho. Porque um aromático com CH3 é o tolueno e eu tenho um grupamento hidroxi, né? OH no carbono orto. Então, isso aqui é mais complicado, mas uma boa pergunta. Que nessa vê que a nomenclatura muda bastante. A molécula fica mais complicada, só que a nomenclatura fica mais simples, né? Fica até estranho. Ok. Acho que é isso. Vou passar para enóis e fenóis. São diferentes de álcoois, muita gente nem passa por enóis, né? Fenóis são importantes, mas enóis são um pouquinho mais importantes. E quais são a diferença? Os álcoois, eles só existem ligados a carbonos saturados. Se o carbono não for saturado, então o carbono pode ser insaturado ou pode ser um carbono de um aromático, como o Leandro falou. Isso aqui, né, é até interessante. Se fosse um aromático, como a gente estava fazendo aqui, isso aqui não seria um álcool, isso aqui seria um fenol. Ok? A nomenclatura é parecida, mas eles são diferentes. Como que os estudantes pedem isso? Eles falam, tipo, falem quais as funções dessa molécula. Aí eles colocam um OH ligado ao anel aromático. Você fala, OH é álcool. Putz, não era fenol. Então tem essa pequena pegadinha. E enóis são quando temos ligações duplas. Então, quando tem um carbono, que tem uma ligação dupla aqui, e um OH, esse aqui é um enol, ok?
Se o carbono está ligado ao H está em uma ligação dupla ponto carbono, então é um enol. Por exemplo, aqui de cima, é uma ligação dupla na molécula, mas não é o carbono que está com o H, entendeu? É o carbono do ladinho. O resto da cadeia tanto faz. É esse carbono que não pode ter ligação dupla, senão é um enol. E enóis são muito instáveis, muito instáveis, ok? A gente até no final da aula tem uma observação sobre isso, mas eles são bem instáveis. Então, esse é o caso do enol, tem uma ligação dupla, e se for fenol, é quando tem um aromático, ok? Então, quando tem um aromático, é um fenol, esse aqui é o mais simples, que é o hidroxibenzeno, ou benzenol. Então, o pessoal que chama isso aqui de fenol, né, fenol comum, só que fenol é a função, e não só esse composto, ok? É o mais simples, que é um OH ligado ao anel benzênico. A nomenclatura é igual de álcoois, então a gente usa ou a terminação ol, ou o prefixo hidroxi, isso aqui é uma peculiaridade. A gente pode usar também a função álcool com o prefixo hidroxi, só que é muito menos comum, é só em casos muito específicos, mas aqui para fenóis e enóis aparece um pouquinho mais esse prefixo aqui, que eu tinha usado aqui, né? Ortohidroxitolueno. Eu usei sem pensar que não tinha passado isso ainda, mas seria ortohidroxitolueno, esse aqui é o prefixo da função OH, ok? Então, tem vezes que a gente usa, porque, por exemplo, ortotoluenol, eu acho que eu nunca ouvi, não sei se está errado, mas eu nunca ouvi. Então, quando estiverem trabalhando principalmente com fenóis, usem o hidroxi, é mais seguro, ok? Mesmo sendo mais estranho, é mais seguro. Então, aqui tem alguns exemplos de enóis, né? Então, o OH está ligado ao carbono com duas ligações, o nome vai ser muito parecido com o nome do álcool, tanto que na aula gravada eu fiz um paralelo entre os dois, tipo, você vê que aqui o nome, essa molécula é muito parecida com essa daqui, né? O que muda é que o OH estava aqui e veio para cá, ok? E isso muda, o nome da molécula muda só os numerinhos, só que a função muda completamente. Isso era um álcool estável e virou um enol instável. Então, mudou completamente só de mudar o OH de lugar, ok? Isso aqui é o etanol, que é o enol mais simples, diferente do etanol, né? Etanol e etanol são diferentes porque um tem ligação dupla e o outro não. Breno, eu acho que então, eu lembro que você, enfim, você já explicou, eu lembro dessa explicação, mas tipo, o enol, ele sempre vai ser uma hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação. Exato. Tá, e ele sempre precisa estar no final da cadeia. Não. Não? Aqui ele tá no meio. Sim, mas no caso, tá, beleza. Aqui podia ter mais um carbono para cá, um monte de carbono, isso aqui continua sendo um enol. Tá, porque, nossa, eu não sei porquê, mas os casos parece que é tipo no final, tá, faz sentido. O que precisa estar no final da cadeia é aldeído e ácido carboxílico, tá bom? Mas isso beleza. É para depois. Tudo bem. Deixa eu ver que alguém pediu para falar mais devagar. Eu falo sim. Desculpa, às vezes falo meio rápido, mas fica tranquila. Se não pegou alguma parte que quer que eu repita, fique à vontade para perguntar. Sem querer, não? Tudo bem, então, só vou falar mais devagar. Mais de fenóis e enóis é isso. Alguns exemplos de fenóis. Esse exemplo até que eu fiz lá com o Leandro, né? É a mesma coisa. A gente pode chamar de 1-hidroxi-2-metilbenzeno, ou orto-hidroxitolueno, ou ortocresol. É um nome especial que ele tem. Mesma coisa com o chileno que a gente tinha, que era com 2 metis, quando é um álcool e um metil, a gente chama de cresol. Isso aqui é bem menos comum, só trouxe mais por curiosidade, não precisa lembrar. Se vocês lembrarem, ótimo, mas se não lembrarem, não esquentem a cabeça. Isso aqui, por exemplo, é um benzeno com 3 OHs, então seria o 1,2,3 trihidroxibenzeno. Lembrem, quando tem mais de um tipo de um substituinte, a gente coloca o número na frente. Então, como tem 3, é tri. Se tivesse 2, seria di. Se tivesse 4, seria tetra, né? Tetra, pente, hexa. Na lista, por exemplo, de hidrocarbonetos, tem alguns que tem 6 substituintes, tem que colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexametil, entendeu? No caso, não pode ter, a gente sabe que não pode ter substituinte no carbono 1, que não pode ter ramificação no carbono 1, então seria, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hexametil. Então, é uma possibilidade que pode acontecer, ok? Ou, né, benzeno 1,2,3-triol, é o nome que termina aqui com ol, né? Qualquer um dos dois está certo, mas para fenóis eu prefiro que vocês usem hidroxi. Tudo bem?
Enfim, de fenóis e enóis é isso. Isso tudo tem na aula gravada. Agora o que eu vou falar agora não tem na aula gravada. É a parte de cetonas e de aldeídos para terminar essa aula. São bem simples, não são tão importantes quanto o álcool, mas são muito importantes também, né? Na fase de importância eles estão lá, importância média, assim, os mais importantes são os álcoois, os ácidos carboxílicos e os ésteres, são os mais importantes. De importância média são as cetonas, os aldeídos, as cetonas e aldeídos, e com baixa importância tem os éteres, tem os fenóis, tem os enóis, né? Então, as cetonas e aldeídos têm uma importância legal ainda, okay? Então precisa saber. As cetonas, elas são funções oxigenadas também. O que é uma função oxigenada? É a função com oxigênio. Então, tudo que a gente vai ver nessa aula, e bem provavelmente na próxima, serão funções oxigenadas, mas elas têm um outro grupo funcional. O nome desse grupo funcional é carbonila. Carbonila por quê? Porque é um carbono com dupla ligação com o oxigênio. Deixa eu fazer aqui. Por exemplo, o carbono ligado a outro carbono aqui, e faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então, este aqui é o nosso grupo funcional, carbonila, ok? E este carbono nunca pode estar na ponta. Se for um carbono ligado a um oxigênio, ligado a outro carbono, mas é o carbono da ponta, ele teria um hidrogênio aqui. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui seria outra função. Como o Leandro falou, tipo, tem umas funções que só podem estar na ponta, outras que não podem. Exato, cetona nunca vai estar na ponta. Se você achar uma cetona na ponta, você errou, né? Revise só os seus exercícios que está errado. É tipo aquele negócio de ramificação. Ramificação nunca vai na ponta. Cetona também não, ok? As duas têm essa semelhança. O composto mais importante, é bem conhecido, é a acetona, né? O pessoal usava para tirar esmalte, acho que não pode mais, se eu não me engano, mas eu não sei muito sobre isso. Mas o nome, e o PAC dela, né? O nome certinho é propanona. A gente vai ver por que ela tem esse nome. Pela regra de nomenclatura, obviamente. É usada como solvente, como eu falei, né, para tinta para esmalte, e na extração de óleos de sementes vegetais. Tem uma experiência de extração de óleos vegetais, justamente de sementes, que é bem interessante, você consegue extrair justamente o óleozinho, é bem difícil, mas é muito interessante, eu fiz a experiência no laboratório, só queria falar isso mesmo, que é bem interessante essa parte de cetonas, que elas são muito usadas nisso. Elas são bem importantes. Sem elas, praticamente, seria muito mais difícil fazer esse tipo de extração, que é tão essencial para fazer vários tipos de produtos. Pode falar, Leandro. Você sabe como que é a cetona pura? A cetona pura é só a carbonila? Porque... A cetona pura é só esse composto aqui. Sério? É porque eu sei que era muito difícil conseguir ter essa cetona pura, e eu queria fazer por um experimento que era de isopor, que ele dissolvia o isopor. Entendi. Eu não fiquei sabendo. Em laboratório, né? Em laboratório, mas ensino médio, a gente tinha só a água como solvente, mas na faculdade que eu fui fazer alguns experimentos, sempre tinha um frasquinho com água como solvente, né? Que a gente usava como solvente. Com o álcool, também a gente podia usar como solvente para limpar as coisas, né? Piceta com álcool. Ou também com acetona. Tinha um frasquinho só com acetona. Também é meio que um solvente comum em laboratório. Mas não sei como que é para comprar ela pura, não. Enfim, essa é a acetona, né? 3 carboninhos. E aqui no meio, lembre sempre no meio, mas se fosse dupla O aqui na ponta, aí não seria uma acetona, né? Não seria acetona, ok? Então, muita gente confunde cetona com acetona. Às vezes eu falo acetonas, né? E fica um pouco confuso isso. Mas acetona é a molécula, é uma acetona, mas é uma molécula específica, e cetona é a função, ok? É a diferença que pode causar alguma confusão. Partindo para a nomenclatura. As funções, eu vou falar só uma pequena introdução, né, sobre ela, em nomenclatura, porque as mais importantes, né, eu vou passar mais um tempinho falando, mas as menos importantes não precisa de tanto contexto assim. Para a nomenclatura de função da cetona também é mais tranquila, né, cetona, né, que termina com ona, então justamente essa é a nomenclatura, a gente troca aquele sufixo o, ou o ol que a gente acabou de ver, pelo sufixo ona. Então, né, fácil de lembrar para a cetona. E todas as regras anteriores de, a cadeia tem que passar pela função, né, tem que diminuir a numeração da função, também vale para cetonas, como vale para todas as funções orgânicas. Ok? Então, vamos nomear a cetona. A gente tem 3 carbonos, então prop.
a gente tem só ligação simples, então, an. E a gente tem uma acetona, então, ona. Bem, a gente precisa reconhecer onde está essa função? Sim. Como todas as funções, a gente precisa reconhecer onde ela está. Nesse caso, a gente não precisa colocar o número, porque cetonas só são em carbonos intermediários. E aqui a gente só tem um possível carbono intermediário. Então a gente não precisa reconhecer, a gente não precisa falar propano 2-ona. Mas se fosse um 4 carbonos, a gente vai falar butan 2-ona. A gente vai falar pentan 3-ona. A gente precisa reconhecer. Nesse caso, não, porque só é possível ser uma acetona se a acetona estiver no carbono 2. Ok? Aqui eu coloquei, né, propan 2-ana, mas a gente fala propanona, porque não precisa reconhecer esse carboninho. Ok? Nesse caso, a gente precisa reconhecer onde ela está. Porque a acetona podia estar aqui, podia estar aqui, podia estar aqui não, porque, né, mas porque teria mais de 5 ligações, mas ela podia estar em posições diferentes. Então, a gente precisa reconhecer onde que ela está. Então, vamos nomear essa molécula juntos. Esse seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5, porque da direita para a esquerda, para reduzir a função, o número da função. Então, seria pente, 5 carbonos, né? Só ligações simples. 2, ona, decoração da função. E tem uma ramificação aqui, que é um metil, no carbono 4. Então, seria 4 metil, pentan 2-ona. Seria a nomenclatura. Tô até feliz que às vezes eu erro e fica meio estranho, né, o professor errar. Essa vez eu acertei, fiz fazendo com vocês. Vamos ver. Pode falar, Mariana. Breno, o Leandro pediu para você aceitar ele de novo na reunião. Ué, não apareceu aqui a notificação. Que estranho. Espera eu tentar de novo, porque aqui não apareceu a solicitação. Tá bom. Poxa, perdemos o Leandro no meio do caminho. Ah, você já tá aqui, Leandro. Ué, que estranho. Eu acho que ele tá no celular. Ele quer entrar Tá. no computador. Não apareceu nada aqui não, Leandro. Não tá aparecendo nenhuma notificação. Não sei o que é. Mas pra mim não tá aparecendo. Pode falar, Cindy, que você me entendeu. Por que cetona dimetílica? Boa pergunta. Eu passei por cima, né? Nem falei sobre isso. Isso aqui é um nome comum, um nome usual. Que sinceramente, comprei cetona dimetílica, né? Falando para um químico. Porque é uma acetona aqui no meio e tem 2 metils. Tem um metil aqui do lado e um metil aqui do outro lado, ok? O nome não é o nome IUPAC, é só o nome que eu quis trazer que pode aparecer no exercício. A gente reage a cetona dimetílica com o ácido carboxílico. Então, você tem que saber que é uma acetona que tem 2 metis, que é a própria acetona, que é a propanona. Tudo bem? É só um outro nome que pode aparecer. Mas não tem nada demais sobre isso, só porque tem 2 metis e uma acetona. É só... O pessoal gosta de nomear, dar vários nomes sobre a mesma molécula. Vou passar aqui. Acabou cetona é só isso, né? Tem vários outros exemplos, só que é sempre a mesma coisa, né? Diminui o número da função, coloca ona, aí vê se tem ramificação, né? Sempre a mesma regrinha que a gente vê, a mesma receita de bolo que a gente sempre vê com nomenclatura. Tudo bem? Eu vou passar agora para aldeídos. Ela é uma função que a gente vai ver hoje. Ela é muito parecida com a acetona, então o grupo funcional é basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é que na acetona era C dupla O no meio da molécula, no aldeído vai ser C dupla O, só que no final da molécula, ok? Então vai ter esse hidrogênio aqui obrigatoriamente. E esse hidrogênio tem gente que, essa é uma discussão também que tem gente que fala que o grupo funcional é diferente, o grupo funcional agora é o aldoxila, não é mais a carbonila. Eu chamo os dois de carbonila, eu posso estar errada, eu posso estar errado, mas eu chamo os dois de carbonila, mas se você pedir, tipo, não, me fale especificamente do aldeído. Aí eu penso, se eu lembrar de aldoxila, eu coloco, mas colocar carbonila acho que tá, não sei se está correto, mas dá para aceitar. Tanto que ele é conhecido como composto carbonílico, né, junto com a acetona, porque eles têm esse grupo funcional de carbonila e tem esse C dupla O, ok? Mas, né, se fosse completamente rigoroso, não é uma carbonila, é uma aldoxila, mas acho que vocês podem colocar carbonila, ok?
A molécula mais simples é o formaldeído, né? O formol que a gente conhece, né? O nome mesmo dele é metanol, ok? É um pouquinho diferente do que a gente fala. E é usado como desinfetante, conservação de cadáveres, né? Pessoal que gosta de cadáveres aí, né? A gente conserva com formol, né? Às vezes, em laboratórios de biologia, a gente tem muito, né? Aqueles animais, né? Que são conservados em formol. E usado em plástico também para fazer plástico. Muito, muito importante. Ok? Esse aqui é o formaldeído. Vocês podem ver que é um carbono que tem obrigatoriamente de C dupla O e o H, né? A gente fala que o grupo funcional é C dupla O H. Então, e tá na ponta porque só tem ponta nessa molécula, né? Então, esse conceito de ponta é meio estranho. Mas, né, tem que estar na ponta, nesse caso, obedece essa regrinha. Pode falar, Leandro. Voltei, atualizou meu Meets, desculpa, ele deu uma travadona bonita, aí eu saí da aula, não sei porquê. O que acontece? Ai, Bri, você pode explicar de novo o negócio do dimetílica? Eu me perdi, eu gostei da pergunta da Cindy, mas eu acabei não conseguindo obter a resposta. É porque tem 2 metil? Isso, é uma cetona com 2 metil, um de cada lado, é só por causa disso, é o nome usual que a gente usa às vezes para propanona, para acetona. Uma loucura, tipo, dá para fazer isso com outras funções sem ser acetona? Tipo, saber que ele tem 2, tipo, que nem o álcool, né? Diol, metil. Seria, por exemplo, seria um álcool dimetílico, mas é meio estranho, mas assim, se você encontrar em exercício, você sabe de onde vem, você consegue. Não sei se isso existe, mas você fala, tipo, eu quero o álcool dietílico. Aí você fala, tipo, tem que ter um álcool e tem que ter um etil de cada lado, entendeu? Então, você meio que você... Não sei se existe, tá? Não sei se existe na nomenclatura, mas se aparecer, você já tem a base para saber, entendeu? Obrigado. Um etil aqui seria o outro. Ok. Você pegou esse comecinho de aldeído? Peguei, eu consegui pegar quando você começou a falar, real. Okay. E deu para atender também. Obrigado. Ok. Então, esse é o formaldeído mais simples. A nomenclatura é bem parecido com a de álcool, tem gente que confunde até. Em vez de terminar com ol, termina com al, né? Aldeído. Então, tem gente que confunde etanol com etanal. São coisas completamente diferentes, mas tem gente que confunde. E a nomenclatura usual é aldeído, e isso aqui é mais complicadinho. Acho que eu não vou falar isso aqui agora, porque a nomenclatura usual a gente não usa muito. Mas aqui, por exemplo, esse é o metanol, ok? E tem gente que fala aldeído fórmico. Por quê? Porque esse nome usual aqui, né? Vocês já vão perguntar de qualquer jeito que eu sei. Porque é muito complicado esse nome usual. O que eles fazem? Eles pegam o ácido carboxílico correspondente, eles pegam o nome desse ácido e trocam para aldeído. É bem complicado, não sei por que é assim, já que tem um critério, eles escolheram esse. Então, como eu não passei ácidos ainda, ácidos é o tema da aula que vem, eu não vou entrar muito a fundo nesse nome, mas, por exemplo, a gente tem o ácido fórmico, né? Então, como é o ácido fórmico, a gente troca para aldeído, seria aldeído fórmico. Só por isso. Esse aqui, por exemplo, é o nosso etanol, parecido com o etanol, né, que o pessoal confunde. Percebam que está sempre na ponta, o C2OH, ok? E o nome aldeído acético. Esse vocês já conhecem, né, o ácido acético, então a gente troca ácido por aldeído acético, ok? E aqui temos um pouquinho mais complicado para a gente nomear junto. Acho que eu estou um pouquinho sem tempo, então eu vou mostrar a resposta. Que a gente numera os carbonos, então esse aqui é o 3-metilbutanol. Nesse caso do aldeído e das funções que tem que estar na ponta, eu não preciso colocar o número, porque se a função está na ponta, obrigatoriamente a função está na ponta, e a função é a nossa prioridade, ela vai ser sempre o número 1. Isso é bem interessante. Para aldeídos e para ácidos carboxílicos, isso é mais comum. Eles têm que estar obrigatoriamente na ponta. Então, se eu tiver um aldeído ou um ácido carboxílico na minha molécula, eu vou começar a numeração sempre por ele, ok? Então, nesse caso, se você vê um aldeído na sua molécula, você fala, a numeração começa por ele, não precisa nem pensar no outro lado. Você fala, tipo, então esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Entendeu? Esse aqui seria o 1, esse aqui seria o 2. Não precisa nem pensar. A numeração vai começar sempre pelo aldeído ou pelo ácido carboxílico, se existir isso na molécula. Ok? Faz sentido. O carbono... Desculpa. Pode falar, Leandro. Precisa ser... desculpa. O carbono precisa ser primário? Isso, o carbono precisa ser primário, tem que estar na ponta. Carbono da ponta igual carbono primário, né?
São sinônimos, reserva Desculpa, pelo amor de Deus, desculpa. Não, que é isso. Eu devia ter falado isso, não é nem seu trabalho me lembrar. Isso aqui é uma estreia que eu passei, que a gente vai ver de novo em isomeria, que é daqui a pouquinho, que o enol, como eu falei, é instável, e então ele sofre uma reação consigo mesmo, e ele se transforma num aldeído ou numa acetona, né? Não vou passar muito isso em detalhe, a gente vai rever isso, tanto em reações quanto em isomeria, né? E nem cai tanto, fica em poucas vezes, mas o enol é tão estável que ele se transforma em outra molécula que é mais estável, que no caso são os aldeídos ou acetonas correspondentes. Quem tiver curiosidade, eu quero saber como isso acontece, pode vir falar comigo, mas só trouxe para despertar um pouco de curiosidade em vocês mesmos. Tudo bem? Aqui só para vocês verem a imagem certinho. Retirei esse do livro que eu uso como livro-texto aqui na matéria da química orgânica. É bem interessante você ver que, tipo, começa a migrar as ligações, o hidrogênio também migra. É bem interessante, pelo menos eu acho. Ok? Mas acabamos a primeira aula de funções, finalmente. E é isso. Alguma pergunta sobre qualquer uma das funções que eu passei? Espero que... Não, até agora tá de boa. Para mim, tá tudo. Ok. Próxima aula a gente continua com as funções oxigenadas, só que a gente vai ver umas mais complicadinhas aí. A gente vai ver muito importantes, que a gente vai ver ácido carboxílico e ésteres que caem bastante em vestibulares. Ok? São as que mais caem, assim, junto com a aula. É isso. Então, vou terminar aqui a aula. Muito obrigado pela participação. Obrigado, eu!